Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abra sua Bíblia para Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. E nós vamos falar sobre a misericórdia de Deus nesta noite. A misericórdia de Deus. Lamentações, capítulo 3, versos 22 e o verso 23. A palavra de Deus diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Eu vou ler novamente. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Oremos. Bendito Deus eterno Pai, obrigado pela tua misericórdia. E ela, ó Deus, que faz com que estejamos aqui nesta noite. Obrigado pela tua palavra, que nos esclarece e que, ó Pai, nos coloca como conhecedores da tua vontade para as nossas vidas. E, ó Deus, nós pedimos nesta noite que o Senhor venha tocar em cada coração, que o teu Santo Espírito esteja trabalhando no nosso meio e que o nome do Senhor seja exaltado. Ó Deus, usa a minha vida como um servo teu e que a tua palavra possa vir, ó Pai, de encontro a cada coração e suprir cada necessidade. Então ajuda-nos neste momento. Nós queremos, Senhor Deus, ser apenas instrumentos teus. E, ó Pai, nós queremos também que a tua palavra seja esta arma poderosa para tocar no nosso ser e nos transformar. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? A misericórdia de Deus. Jeremias, ele enxergou um fio de esperança em meio a todo o pecado e tristeza que o rodeava. E por isso, ele disse a Deus: as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, diante do reconhecimento de Jeremias, o Senhor prontamente respondeu ao pedido de ajuda dele. Ele achava que, diante de tanto pecado, Deus não deveria perdoar, mas ele percebeu que o incansável amor do Senhor e sua misericórdia eram maiores do que qualquer pecado. Então, se nós estamos de pé hoje, se nós estamos vivos hoje, pode ter certeza absoluta que é a misericórdia de Deus. Se você está aqui nesta noite, você tem convicção que Deus te trouxe aqui nesta noite, pode ter certeza absoluta que foi a misericórdia de Deus. Então nós, se não fosse a misericórdia de Deus, aí de cada um de nós realmente estaríamos consumidos. Misericórdia é sermos libertos de uma pena que nós deveríamos pagar. É receber perdão onde nós deveríamos receber justiça. É irmos para o céu onde merecíamos o inferno. Isso é misericórdia de Deus. Diante da realidade do inferno, nós podemos dizer que misericórdia é recebermos uma oportunidade na vida. Recebermos uma oportunidade na vida onde não havia mais esperança para o ser humano. Mas Jesus se fez pagamento por mim e por você, por cada um de nós. Jesus fez pagamento por cada um de nós.
Então, se formos pensar na vida que nós temos, alguns diriam que não precisam tomar nenhuma decisão diante de Deus por agora, pois ainda terão tempo para isso. Nós vamos primeiro aproveitar a vida. Tem pessoas que dizem assim: eu ainda vou ter tempo para poder tomar essa decisão diante de Deus. Eu ainda vou ter tempo para poder receber esse Jesus que vocês estão anunciando. Eu ainda vou ter tempo para poder mudar de vida, para ser o certinho. Agora não, agora eu quero curtir a vida. Tem pessoas que dizem assim. Sabe o que a palavra de Deus diz a respeito da vida? Lá em Tiago 4,14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por que é a vossa vida? E aí vem a resposta. É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Essa é a vida. Nós não conseguimos visualizar um vapor por muito tempo. Logo, ele desaparece. E a Bíblia está dizendo exatamente isso. Quando menos esperar, já não estaremos mais aqui. Quando menos esperar, nós já não vamos existir mais. E Eclesiastes capítulo 3, versículo 20, diz: todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. Nós viemos do pó, e ao pó nós voltaremos. Então o nosso corpo não pode viver para sempre, tendo em vista a matéria de que é feito, mas nós temos uma alma, e ela é eterna. Agora a pergunta é a seguinte: para onde iremos? Você sabe para onde que você vai? Depois que juntar-se ao pó, você sabe para onde que a sua alma vai? Existem 2 lugares descritos na palavra de Deus que mostram o destino da raça humana depois de sua morte. E 2 lugares reais, que são o céu e o inferno. E o céu ou o inferno dependerá de nossa escolha. E para onde que você quer ir? Céu e inferno depende da sua escolha. Para onde que você quer ir? Eu creio que todos desejam ir para junto de Deus. E aqui entra a grande misericórdia do Senhor, nos mostrando que Ele não deseja a nossa condenação, apesar de merecermos, mas Ele deseja a nossa salvação. É isso que Deus deseja para mim e para você. E 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4 diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Isso é misericórdia. Deus poderia ter destruído a raça humana, mas não, Ele teve misericórdia. Ele falou assim: eu vou dar mais uma oportunidade para eles. Se eu estou aqui, se você está aqui, quer dizer que Deus me deu uma oportunidade. Cada vez que eu aspiro ar, quer dizer que Deus está me dando uma oportunidade de vida. Misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. Nesta noite nós veremos 3 maneiras onde a misericórdia de Deus é representada. Em primeiro lugar, a misericórdia de Deus, ela é representada através da compaixão. Romanos capítulo 5, versículo de número 8, fala assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. E a frase, sendo nós ainda pecadores, mostra que Deus, Ele teve pena de cada um de nós, e enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, não porque fôssemos suficientemente bons, mas porque Ele nos amava. Nós, na verdade, somos totalmente maus, mas Ele nos amou. Por isso que Ele enviou Jesus Cristo. E quando se sentir inseguro a respeito do amor de Deus, lembre-se que Ele o amou antes mesmo que você o procurasse. Jesus Cristo morreu há mais de 2000 anos atrás. Então Ele já pagou o preço antes de você nascer, antes de você o procurar. Ele já pagou o preço por você. É a misericórdia de Deus sendo demonstrada para com as nossas vidas. E diante dessa decisão, nós não podemos esquecer do que diz Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. E o homem merece como juízo o inferno. São palavras pesadas, né?
O homem merece como juízo o inferno? Mas é verdade, Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quantos aqui reconhecem que são pecador? Levante sua mão. Se você é pecador, levante sua mão. Olha, todos nós somos. Todos. Se eu pegar o bebezinho com menos idade aqui nesta igreja, pode ter certeza que ele é pecador. Todos nós somos pecadores. E o que acontece? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o pecado é que traz condenação, tendo como destino o inferno. E o inferno não é algo inventado pela igreja, mas citado nas Escrituras. A palavra inferno aparece na Bíblia por 30 vezes, sendo apenas 10 vezes em todo o Velho Testamento e 20 vezes no Novo Testamento, não deixando dúvidas quanto à sua realidade. E é um lugar horrível, exatamente como está escrito lá em Mateus capítulo 13, versículos 41 e 42, que diz assim: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Muitas vezes Jesus, ele empregou esses termos quando se referiu ao juízo futuro. O pranto indica tristeza ou remorso, e o ranger de dentes mostra extrema dor ou ansiedade. Agora imagina você estar numa situação dessa. Eu tenho certeza absoluta que nenhum aqui gostaria de estar numa situação desta. Nenhum de nós gostaríamos. Então aqueles que afirmam não se importar com o que acontecerá depois da morte, não estão avaliando o que estão dizendo. Infelizmente, serão castigados por terem vivido com egoísmo e indiferença a Deus. Então, nós não podemos nos excluir da presença de Deus. Nós não podemos pensar que nós não precisamos de Deus. E o homem, então, merece como juízo o inferno. Mas a compaixão de Deus é para que todos sejam salvos. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então Deus pode ter parecido tardio para eles, à medida que enfrentavam perseguições diárias e ansiavam ser libertos. Mas Deus, Ele não é tardio, não se atrasa em fazer justiça, Ele apenas não segue o nosso calendário. Jesus, Ele está esperando para que mais pecadores, e eu fiz a pergunta, se você é pecador, eu creio que todo mundo levantou a mão, mas Jesus está esperando para que mais pecadores se arrependam e se voltem a Ele. O tempo, ele é muito curto, e todos precisam estar prontos para encontrar-se com Cristo a qualquer hora, até mesmo hoje. Você precisa estar pronto para poder encontrar com Cristo, exatamente hoje, neste lugar. E eu sei que você não veio aqui em vão. Eu tenho certeza absoluta que Deus te trouxe aqui. A misericórdia de Deus, representada através da compaixão, ela fez com que entregasse o seu único filho para que não fôssemos condenados. E é o que diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é promessa de Deus. Crer é mais do que chegar a um entendimento intelectual de que Jesus é Deus. Significa colocar a nossa confiança e segurança nele, o único que nos pode salvar. É confiar nossa vida presente e nosso destino eterno a Cristo. Quer dizer que eu preciso agora confiar minha vida diante de Deus. Eu preciso entregar a minha vida diante de Jesus. Crer é ter a certeza de que as palavras de Deus são fidedignas e de que Jesus tem o poder de transformar-nos em alguém muito melhor. Pode ter certeza disso. Ele tem poder de nos transformar em alguém muito melhor. Às vezes,
nós já conhecemos pessoas assim, que tinham uma vida totalmente difícil, uma vida totalmente fora daquilo que é normal diante do ser humano, diante daquilo que parece ser uma pessoa de bem. Para o homem, não existia esperança. Para o homem, pensava-se o seguinte: para aquele, só a morte. Não tem como. Olha só, para Deus, nada é impossível. Nada é impossível para Deus. E aquele que chega diante dele e invoca o nome dele e se entrega a ele, ele vai ser uma pessoa transformada, vai ser uma pessoa diferente. E vai servir de exemplo, e vai servir de testemunho neste mundo. E muitas vidas também seguirão Jesus Cristo através do testemunho daquela pessoa que aparentemente era impossível uma transformação. Mas para Deus existe, Deus é o Deus dos impossíveis, e para Ele há esperança. Se você nunca confiou em Cristo, então receba esta promessa da vida eterna e creia. A misericórdia de Deus representada através da compaixão. Em segundo lugar, a misericórdia de Deus representada através do perdão. Nós percebemos, chegamos à conclusão de que nós somos pecadores. Se eu sou um pecador, eu necessito de perdão. A palavra de Deus diz em 1 João 1,7: mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Agora, como que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado? Nos tempos do Antigo Testamento, eles transferiam simbolicamente os seus pecados para um animal que era então sacrificado. O animal, ele morria no lugar daquelas pessoas para pagar por seus pecados e permitir que continuassem a viver na presença de Deus. Então eles eram perdoados devido à fé e à obediência às ordens de Deus relativas ao sacrifício. No Velho Testamento era dessa forma. E tais sacrifícios, eles antecipavam o dia em que Cristo removeria completamente o pecado. Isso quer dizer que a verdadeira purificação do pecado, ela veio com Jesus, o Cordeiro de Deus, como diz lá em João 1,29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é algo muito real. No Velho Testamento eles tinham que oferecer sacrifício sempre. Hoje não, nós precisamos apenas crer. E o pecado, por natureza, ele traz a morte. Lá em Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aí como nós podemos ser declarados culpados por uma falta que Adão cometeu há milhares de anos? Como? Muitos acreditam que não é justo Deus nos julgar por causa do pecado de Adão. Só que, no entanto, cada um de nós confirma a herança que recebeu de Adão com erros cotidianos. Nós pecamos em todo o tempo. Nós pecamos todos os dias. E nós temos a mesma natureza pecaminosa de Adão. Nós estamos sempre inclinados a nos rebelar contra Deus. E como pecadores, nós não precisamos de justiça, e sim de misericórdia. E aí sabe o que acontece? A misericórdia de Deus perdoa todos os nossos pecados. Em 1 João 2,12 diz: filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Então Jesus, ele não morreu por seus próprios pecados, pois ele não tinha nenhum pecado. Santo, santo e santo. Ele morreu pelos pecados do mundo. Ele morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados. Quando entregamos e comprometemos nossa vida a Cristo, e deste modo nos identificamos com Ele, então a sua morte se torna a nossa. Ele pagou a pena por nossos pecados, e seu sangue nos purificou. Da mesma maneira que Cristo ressuscitou dos mortos, nós ressuscitamos para uma nova vida de comunhão com Ele. Como diz lá em Romanos capítulo 6, versículo 4, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte,
para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, com todos os nossos pecados perdoados, nós passamos a desfrutar a nossa nova e maravilhosa vida com Jesus. Com os nossos pecados perdoados. Será que você tem convicção de que os seus pecados já foram perdoados? É convicção. E esta convicção vem através da fé. E a misericórdia de Deus nos alcançou, porque Ele enviou Jesus Cristo para poder alcançar o mundo. Todo o tempo do mundo. Aí você pensa, mas Ele enviou Jesus Cristo para alcançar o mundo daquela época. Não. O mundo até quando Cristo voltar novamente. Agora Jesus Cristo, Ele pode voltar daqui a 1 segundo, Ele pode voltar. Ele não voltou, mas Ele pode voltar daqui a algum tempo. E será que você está com seus pecados perdoados? Então a misericórdia de Deus é representada através do perdão. Receba o perdão de Deus. Receba. E você vai ter uma vida renovada, uma vida transformada, uma vida diferente, uma vida destinada para estar junto de Deus para toda a eternidade. Vimos até aqui que a misericórdia de Deus é representada através da compaixão e através do perdão. E agora, em último lugar, ela é representada através da graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvo por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Tornamo-nos cristãos pelo favor não merecido que nós recebemos de Deus, e não pelo resultado de qualquer esforço, capacidade, inteligência, ato ou serviço oferecido por nós. Será que quando alguém nos dá um presente, então nós dizemos para aquela pessoa assim, mas que bonito, né? Agora, quanto que eu lhe devo? É assim que nós fazemos? Quando nós recebemos um presente? Claro que não, né? O obrigado é a resposta adequada. Nós apenas agradecemos. É o que Jesus Cristo fez por nós. Ele nos deu de graça. E será que você pode dizer obrigado para Deus? Porque tem certeza que a graça dele o alcançou? Você pode agradecer a Deus neste momento, porque a graça dele o alcançou? Em Lamentações 3:26 diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então esta esperança que nós temos só é possível porque a misericórdia de Deus nos alcançou através de sua graça. E esta graça nos isentou de qualquer esforço de nossa parte para alcançarmos vida eterna ao lado de Deus. Nós não precisamos fazer mais nada, apenas receber o presente. Apenas receba o presente que veio da parte de Deus, não veio da parte de homens. Não foi porque alguém fez por você, não. Foi porque Deus fez por cada um de nós. Jamais conseguiríamos salvação através de nossos esforços. E Efésios 2:9 diz assim: não vem das obras para que ninguém se glorie. E nós podemos perceber em Tito, capítulo 3, versículos 5 a 7, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então essa é a graça maravilhosa de Deus, que veio através de Jesus Cristo, onde todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como diz lá em Romanos 10:13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí você pode estar perguntando, agora como que eu faço para invocar o nome do Senhor? A palavra de Deus, ela te responde em Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Deus te dá a resposta. Agora você pode estar fazendo uma outra pergunta. Quando que eu devo fazer isto? A palavra de Deus também te dá a resposta. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo de número 2, que diz assim: porque diz, ouve-te em tempo aceitável, e socorre-te no dia da salvação. Eis aqui, quando? Eis aqui, agora, o tempo aceitável.
Eis aqui, agora, o dia da salvação. O tempo é agora. Por isso que eu disse que você não está aqui em vão. Por isso que eu disse que Deus te trouxe aqui. Porque eis aqui, agora, o dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável para que você possa ter uma vida realmente diferente na presença de Deus para toda a eternidade. Então Deus oferece salvação a todas as pessoas. Muitas pessoas adiam uma decisão a favor de Cristo, pensando que haverá uma ocasião melhor, mas podem facilmente perder por completo a oportunidade. Não existe um tempo tão apropriado para receber o perdão de Deus como o presente, como o agora. Não existe. Não permita que algo o impeça de vir a Cristo. Não permita. Talvez você vai estar relutando. Talvez você vai estar permitindo com que o seu orgulho fale mais alto. Talvez você vai estar permitindo com que a vergonha fale mais alto. Talvez você vai estar permitindo com que o medo fale mais alto. Não permita. Permita com que Jesus Cristo transforme a sua vida. E essa transformação vai ser eterna. Essa transformação vai valer neste mundo e vai te recompensar lá na glória ao lado de Deus. A causa de não sermos consumidos é a misericórdia de Deus, que vem representada através da compaixão, do perdão e da graça de Deus. Que você possa, neste momento, entregar-se a Jesus Cristo e deixar Ele fazer uma obra, olha só a expressão, uma obra maravilhosa na sua vida. Maravilhosa. Você apenas precisa permitir. E diante da sua permissão, então Ele vai agir. Ele vai agir. E eu tenho certeza absoluta que você não irá se arrepender. Jamais. Você não irá se arrepender. Feche seus olhos e nós vamos orar neste momento.